Salmo 98, vamos ler aí. Aqui, se você se lembra, eu tenho vindo pregando aos domingos aqui, baseado no livro de Salmos. E aí nós estamos aqui no Salmo 98. Do Salmo 93, e talvez aí com exceção do Salmo 94, porque o Salmo 94 apresenta Deus como um vingador. Exatamente isso mesmo, apresenta Deus como vingador. Talvez em nossos dias, em meio a essa teologia moderna, não caiba um Deus assim, que pune a maldade humana. Mas do Salmo 93 em diante, nós temos aí o que é conhecido de salmos reais, ou seja, que apresentam Deus como rei, como Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos. E inúmeras vezes estes salmos, eles têm muita semelhança, né? É muito parecido. E aí você tem algumas variações, né? Como neste salmo que nós vamos meditar nesta noite, se Deus assim permitir, ele vai apresentar Deus como rei, como Senhor. E ele também traz um enfoque justamente sobre o juízo de Deus. Ele diz que um dia o Senhor vai voltar e isso deveria encher o meu coração e o seu coração de alegria. Porque afinal de contas, aqui no Salmo, ele está nos chamando a louvarmos a Deus, ou seja, a cantarmos ao nosso Deus. Ou seja, bendizer ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E ele não vai dizer que o cantar a Deus, ou seja, louvar a Deus, é opcional. Não, todos os verbos aqui, você vai ver que está no imperativo, é uma ordem a mim e a você. E nós devemos louvar ao nosso Deus, cantar ao nosso Deus, celebrar ao nosso Deus. E ele vai dizer que até os mares, né, o mar vai rugir, ou gritar, né, em algumas versões, vai dizer assim. Né? Então o salmista ele vai nos dizer que nós devemos cantar um cântico novo ao Senhor. E ele vai nos dar pelo menos 6 motivos, de maneira introdutória, do porquê nós devemos louvar a Deus, do porquê nós devemos cantar o Senhor. E depois ele vai dizer também que nós devemos celebrar ao Senhor com júbilo. E por quê? Porque o Senhor é rei. Ele vai dizer isso do verso 4 ao verso 6. Então, do verso 1 ao verso 3, ele diz que nós devemos louvar a Deus pela salvação. Ou seja, pela poderosa obra de Deus. E ele diz, celebrem ao Senhor. Exaltem ao Rei dos Reis. Então, cantem ao Senhor, do verso 1 ao verso 3. Do verso 4 ao verso 6, ele diz, aclamem ao Senhor, porque ele é rei. Aclamem ao Senhor. E do verso 7 ao verso 9, ele vai dizer, olha, deem gritos de louvor, ou ruja, né? Aí os mares, porque Deus é o Senhor, e ele vai executar o seu juízo sobre toda a terra. Então passamos a ler aí o Salmo. Salmo 98, verso 1. Cantai um cântico novo ao Senhor. E ele explica, por quê? Por que você deve cantar um cântico novo ao Senhor? E ele diz, porque ele tem feito maravilhas. Esse é o primeiro ponto que ele já disse. Cantai ao Senhor cantai um cântico novo ao Senhor, porque ele tem feito maravilhas. Segundo, a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Ou seja, aqui uma linguagem figurada para descrever o poder de Deus. Que Deus é poderoso. Verso 2. Continua a sequência aí do porquê você deve cantar a Deus. O Senhor tornou conhecida a sua salvação. Manifestou, aqui mais uma, né? Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Ou seja, Deus lembrou da sua aliança. Deus é misericordioso com o seu povo. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Então só aqui nós temos 6 motivos do porquê nós temos que louvar a Deus e bendizer a Ele. Cantar ao Senhor. Verso 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, ou seja, não se restringe à igreja, o povo de Deus. Como nós vemos aqui na exposição, e podemos meditar ao longo desses domingos, inúmeras vezes os salmistas chamam todos a adorarem a Deus. Ele não diz que é apenas a igreja, mas todo ser humano deveria se prostrar diante do Senhor e adorar a Ele, porque Ele é o único Deus vivo e todo-poderoso. Não há ninguém como o nosso Deus. E é por isso que o salmista enfatiza isso. E ele diz no verso 5, louvai ao Senhor com a harpa e ao som de canto, com trombetas e ao som de cornetas, exultai diante do Rei, o Senhor. Então celebrem a Ele, por quê? Porque Ele é Rei, Ele é o Senhor. Verso 7, ruja o mar e tudo que nele existe, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, todos, ele convoca todos os seres humanos e até mesmo a natureza, né? A criação. Verso 8, batam palmas os rios, juntos regozijem-se os montes diante do Senhor. Pois por que eles devem se alegrar? Por que eles devem bradar?
pois ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ou seja, Deus é o reto juiz. Então o salmo aqui, né, e o tema da minha mensagem é aí, cantai ao Senhor, ou cantem ao Rei, o Deus Todo-Poderoso, né? Então o salmista aqui, ele nos convida a um louvor universal. E ele explica do porquê todos deveriam adorar a Deus e celebrar o Senhor. Ele diz que todos deveriam celebrar a Deus, celebrar ao Rei dos Reis. Por quê? Porque Deus é poderoso, porque Deus é gracioso e porque Deus é um Deus justo. Ou seja, vocês devem exaltar a Deus, porque Deus agiu com poder, com graça e com justiça. Se você se lembra, João, lá em Apocalipse, no capítulo 15, ele retoma essa ideia de um cântico novo como uma expressão da obra redentora de Cristo Jesus, dos feitos de Cristo lá na cruz do Calvário. E ele vai dizer, como não temer ao Rei dos Reis? Como não adorar a este Deus Todo-Poderoso? Como? Então, meu irmão, Sproul, ele vai dizer que a adoração é a resposta correta do homem ao conhecimento de Deus. Não tem como você adorar a Deus ou caminhar dia após dia se você não o conhece. Hoje muitas pessoas dizem que têm intimidade com Deus. Ora, mas a palavra de Deus é enfática, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, se eu não medito em sua palavra, se eu não me prostro diante do Senhor e não me prostro na palavra dele, não me alimento de sua palavra, não há como você conhecer a Deus. Deus se revelou a nós por meio da sua palavra. Então, se nós de fato queremos conhecê-lo, nós temos que meditar em sua palavra. Ou seja, nós temos que investir tempo na palavra de Deus, até mesmo para você orar. Como você vai orar e as vontades estarem alinhadas com a palavra de Deus, você não conhece as Escrituras ou não medita na palavra de Deus. Então, aqui o salmista ele nos apresenta e nos mostra pelo menos 3 razões do porquê nós devemos adorar a Deus. Não se engane, meu irmão. Quanto mais você conhece a Deus por meio da palavra, mais o seu coração se alegra, mais nós nos prostramos diante dele, porque não há como você não contemplar um Deus grandioso e poderoso como o nosso Deus. Quando de fato nós meditamos em sua obra, quando nós olhamos para a cruz, por exemplo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o nosso coração não vai se encher de alegria? Como que nós não vamos exaltar a esse Deus que pagou um alto preço na cruz do Calvário por seus filhos? Então, mas isso de fato só vai ocorrer se houver essa adoração a Deus. E não apenas num momento como esse, é claro que envolve um momento como esse, sem dúvida alguma, mas se você só lê a Bíblia na hora do culto, dificilmente você vai se desenvolver. Você precisa meditar na palavra de Deus. Então, como eu disse, o Salmo 98 ele faz parte desses salmos aí que exaltam o Senhor como rei. E aqui Deus não é apresentado apenas como rei de Israel. Se você prestou atenção aqui na leitura, ele apresenta Deus como rei de toda a terra. E não apenas como rei de toda a terra, também o rei de todos os povos, inclusive e até mesmo da criação. Ele diz, não há ninguém como esse Deus. Então esses salmos, eles nos lembram que a adoração não é uma opção. Não é algo opcional a mim e a você. Na verdade, a adoração é uma resposta natural ao governo de Deus. Quando nós enxergamos o nosso Deus como Senhor, como Salvador, como Rei, isso deveria nos levar a nos prostrarmos diante do Senhor. Então aqui neste salmo nós encontramos pelo menos 3 imperativos aí. Como eu disse aqui no início, né, que estruturam aí a mensagem. Ele inicia o salmo no verso 1 dizendo, cantai. Ou seja, cantem ao Senhor. No verso 3, no verso 4, melhor dizendo, ele nos dá um outro imperativo, celebrem ou aclamem ao Senhor. E aí no verso 7, né, ele vai dizer, olha, que ruja o mar, né, ou em algumas traduções, que deem gritos de louvor ao Senhor. Então Deus é digno de louvor, não apenas por aquilo que ele faz, mas ele é digno de louvor principalmente por quem ele é. Quem ele é? Inúmeras vezes os salmistas apresentam quem Deus é. E aqui mais uma vez ele está dizendo que nós devemos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, porque ele é Salvador, ele é Rei e ele é juiz. E diferente dos juízes desta terra, ele julga com justiça. Ele não se corrompe, ele não se vende, mas ele executa a reta justiça. Então, quero destacar aqui apenas 3 pontos. Primeiro,
Louvemos ao Senhor pela sua salvação poderosa. É isso que ele diz aí do verso 1 ao verso 3, né? Cantai um cântico novo ao Senhor, porque ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecida a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Então, primeiro ele diz que ele fez maravilhas. Ou seja, se referindo às grandes obras de libertação na história de Israel. E todas elas, nós sabemos que apontam para Cristo, para a redenção em Cristo Jesus. Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, tudo isso vai apontar para o Messias, o Cordeiro de Deus, como João olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz também que o seu braço santo, né? Ele vai dizer isso, o seu braço santo, a sua mão direita e o seu braço santo. Ou seja, uma figura de linguagem mostrando o poder de Deus. Como que de fato ele é o poderoso. Não há ninguém como ele. E como os outros salmos já retrataram, os outros ídolos, ou seja, eles não são nada comparado ao Senhor. E ele diz que a salvação foi revelada às nações. Ou seja, nós já temos aqui um prenúncio do Evangelho sendo anunciado a todas as línguas, povos, tribos e nações. Ou seja, já estava sendo dito aqui, o Evangelho será levado. Então a igreja hoje, ela canta um cântico novo, porque Cristo já consumou a salvação. Cristo já executou a missão. Então o Evangelho não é uma tradição antiga. A boa notícia não é uma tradição antiga, mas é uma boa nova, a boa notícia, que ela sempre é renovada dia após dia. E nós devemos ser essas pessoas que levam o Evangelho, que proclamam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós estivermos. É minha missão, é sua missão, levar o Evangelho. Pastor, mas o que significa cantar um cântico novo? Será se todo domingo ou todo dia eu preciso ter uma nova melodia ou uma nova composição musical? Se puder ter, maravilha, mas o foco não é esse. É nós olharmos para Cristo, para as obras dele, e então nós louvarmos a ele e engrandecermos a ele. Ou seja, uma expressão de um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, ao olhar e ao contemplar as maravilhas, ou seja, as obras do nosso Deus. Então o novo nos dá uma ideia de algo fresco, né? Vivo. Ou seja, alguém que caminha com o Senhor, que conhece o Senhor, que cresce a cada dia. Paulo não vai dizer isso? O objetivo é a cada dia eu e você nos parecermos com Cristo. Quando as pessoas olham para nós, elas enxergam Cristo. Quando as pessoas olham para você, elas são levadas a olharem para Cristo? Você deve se perguntar. O examine a si mesmo, como Paulo diz lá na ceia, não deveria ser apenas no momento da ceia. Todos os dias nós deveríamos avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Então, quando a salvação de Cristo, né, se torna real em nossa vida, a nossa adoração ela nunca vai ser uma repetição mecânica, vazia, mas uma resposta viva. Já viu? Tem gente que você tem que empurrar para ele poder adorar a Deus. Então não adianta, o grupo de louvor não vai conseguir fazer isso aí. O líder do louvor não vai conseguir fazer isso. Ou seja, para que isso ocorra, de fato nós precisamos ter os nossos olhos abertos, o nosso coração quebrantado e nós de fato enxergarmos as maravilhas do Senhor. E isso vai vir por meio de você meditar em sua palavra, para que o seu coração possa ser incendiado por essas maravilhas. Se você se lembra, Deus constantemente no Antigo Testamento exortava o povo, ou seja, que transmitissem às próximas gerações quem Deus é. Inúmeras vezes Deus fez isso. Para quê? Porque as pessoas se esquecem rapidamente. As pessoas enfrentam alguns problemas em suas vidas. E a primeira coisa a sofrer a consequência é a fé. Ou seja, a primeira coisa a ser jogada pelo ralo é a comunhão com Deus, com a igreja, com o povo de Deus. Vamos chutar o balde. A primeira coisa que vai embora é a igreja, é a fé. Não deveria ser assim. Não deveria. Ou seja, nós precisamos conhecer mais o Senhor.
E ele vai nos dar aqui razões. E pelo menos 6 razões do porquê eu e você nós devemos cantar a Deus. E a primeira razão ele disse, olha, cantem ao Senhor porque ele fez maravilhas. Ou seja, ele é um Deus poderoso. E Deus mandava, como eu disse aqui, Deus mandava o povo transmitir. Por quê? Para que eles saibam que eu sou Deus. Para que eles conheçam quem de fato eu sou. Eu não estou ali de mãos atadas. Eu não sou fraco. Eu sou um Deus todo-poderoso. E eles precisavam transmitir essa mensagem constantemente. Para quê? Na hora da dificuldade, na adversidade, se nós estamos olhando para Ele, não importa o tamanho dos nossos problemas, não importa o tamanho das nossas dificuldades. Se nós contemplamos esse Deus poderoso e grandioso que é o nosso Deus, nós temos a certeza que Ele cuida de nós. Nós temos a certeza que é Ele quem nos mantém de pé, que é Ele que fortalece os nossos passos. E então nós podemos descansar, porque Ele disse que não vai nos abandonar. Não foi isso que Cristo disse? Eu estou com vocês todos os dias, ao quê? Até a consumação dos séculos. Ele está com todos? Não, Ele está com seus filhos. Ele está com os seus discípulos. Ou seja, então se você de fato é um servo de Deus, o Espírito Santo habita em você. Não importa qual seja a sua circunstância, não importa o tamanho do seu problema, você tem uma certeza, ou seja, algo garantido. E não foi o profetinho ali da esquina que disse, foi o próprio Cristo. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei se nós conseguimos compreender a profundidade da palavra de Cristo. Porque inúmeras vezes eu e você nós temos dificuldade de compreendermos isso. Porque na hora da tormenta nós ficamos com medo. Na hora que o vento bate, nós nos esquecemos. Na hora que a doença assola, que o luto assola, que o desemprego bate à nossa porta, nós nos esquecemos deste Deus que garantiu cuidar de nós. Deste Deus que garantiu estar comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso a importância de nós conhecermos a Ele. Porque quanto mais nós conhecemos, mais segurança você tem. Se mais segurança você tem, você pode descansar. Você pode ficar tranquilo. E afinal de contas, eu creio que Deus tem crédito para isso, né? Ou seja, você já viu Ele falhando aqui? Em sua palavra? Não, Ele é poderoso. E o salmista nos dá 6 razões. Porque eu e você devemos cantar a Deus. Primeiro, essas maravilhas. Ele fez maravilhas. Segunda razão para cantarmos, porque Deus é poderoso, a sua mão direita e o seu braço santo conquistaram a vitória. Então, por isso vocês devem cantar a Ele. Ele vai dizer também, nos dá um terceiro motivo porque nós devemos cantar. E ele diz, olha, o Senhor anunciou a sua salvação. Então vocês devem cantar a Ele porque Deus anunciou a sua salvação. Quarto, ele diz que nós devemos cantar a Deus porque Ele revelou a sua justiça às nações. Ou seja, Ele se fez conhecido e mostrou a sua justiça. 5, quinto motivo que Ele nos dá para adorarmos a Deus ou cantarmos ao Senhor é porque o Senhor se lembrou, Ele lembrou-se do amor e da fidelidade para com o seu povo. Ou seja, então vocês devem louvá-lo, cantar a Ele, porque Ele se lembrou da aliança. Ou seja, que Ele tem uma aliança com o seu povo e que Ele cuida do seu povo. E não apenas isso, o sexto motivo que Ele nos dá aqui é que os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Então, cada uma dessas razões que o salmista nos lembra aqui, nascem da memória do que Deus fez. Daquilo que Deus já operou. Ou seja, nós olhando e contemplando as obras do Senhor. Seja as suas maravilhas, seja o seu braço forte, seja a redenção, a salvação, a justiça do nosso Deus, o amor, a misericórdia do nosso Deus e a vitória. E ele diz, olha, isso nos remete. Se você não voltar e não tiver isso preso em sua memória e em seu coração, dificilmente você vai se prostrar ali. Então a adoração sem essa lembrança da obra de Deus vira um ritual vazio, mecânico. Como ter os olhos ali perplexos, Ou ficar ali contemplando esse Deus, se nós não lembramos quem de fato Ele é. Então o salmista está dizendo que o povo de Deus, como constantemente nós vemos aqui, o povo de Deus é chamado a celebrar ao Senhor com alegria, cantar ao Senhor com alegria. Ou seja, o povo deveria louvar a Deus, e nós vemos isso de maneira muito categórica e clara também no Novo Testamento, que nós fomos chamados a louvar a Deus. Ou seja, louvar a obra de Cristo, louvar a Deus por Cristo Jesus.
a obra de Cristo, os feitos de Cristo, os méritos de Cristo. Então essas maravilhas apontam para a obra redentora de Cristo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que pelo menos nós somos salvos, ou seja, ali, de pelo menos 5 coisas em Cristo Jesus. Né? Primeiro, nós fomos salvos em Cristo Jesus, fomos salvos da ira de Deus, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5. Lá em Romanos capítulo 5, verso 9, Paulo diz o seguinte: assim agora, justificados pelo sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Então, se você nasceu de novo e o Espírito Santo habita em você, nós somos salvos da ira de Deus. Meu irmão, e não há bênção maior do que isso. Você se lembra? As pessoas têm medo de macumba, olho gordo, né? Inveja. E aí, como eu sempre digo, as pessoas perguntam: pastor, isso aí pega. Será que vai travar o meu caminho? Eu respondo com outra pergunta. Você crê em Deus? Você nasceu de novo? O Espírito Santo habita em você? Não. Olha, então fica tranquilo. Macumba é café pequeno para você. A pessoa respira aliviada, né? Ufa, estava com medo. Não, você está debaixo da ira de Deus. Não tem lugar pior para você estar que estar debaixo da ira de Deus. Porque esta é a situação de todo homem sem Deus. Ele encontra-se debaixo da ira de Deus. E se você se lembra, isso fez Cristo tremer, ou suar gotas como de sangue, lá no Getsêmani, não foi? As pessoas acham que Cristo estava com medo do soldado romano, que Cristo estava com medo de carregar uma cruz. Basta você olhar, por exemplo, a história dos 3 primeiros séculos da igreja, e você via os cristãos fazendo isso com naturalidade. É impossível que os nossos irmãos do passado tiveram mais coragem do que o próprio comandante, que o próprio Cristo. Porque muitos cristãos, há relatos que eles iam cantando e louvando a Deus quando estavam ali sendo condenados. Mas Cristo está suando gotas como de sangue e ora 3 vezes ao Pai, pedindo: se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade, porque Cristo sabia que o que aguardava era a ira de Deus. Ou, como diz Isaías 53, agradou o Senhor moer o próprio Filho. Porque ele foi o único que pagou a justiça estabelecida, o preço estabelecido por Deus. Perfeição total. Ele foi o único que pôde pagar. Foi o único que cumpriu a exigência estabelecida por Deus. Então, um alto preço foi pago, nós somos livres da ira de Deus. Como disse Paul Washer, não é? Hoje Cristo está aí. Se você está ouvindo essa mensagem e não se arrependeu dos seus pecados, Deus está te dando mais uma oportunidade. Quando a cortina desta vida vai se fechar para você, eu não sei, você não sabe. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Mas a situação de todo homem sem Deus é: se o corpo dessa sepultura condenado, está condenado. Não há meio termo. Ah, vamos aqui fazer uma reza aqui e vai livrar essa pessoa da condenação. Não, não vai. Cristo foi categórico quando ele abriu as cortinas ali da eternidade. Desceu a sepultura condenada, está condenado. Desceu a sepultura justificada, está justificado. Não tem meio termo. Não, após a morte cabe o homem, morreu o homem uma vez só. Depois disso vem o juízo. Não tem como. Meio termo ali para resolver o problema, não. Não existe essa possibilidade. Não existe. Então veja. Aí, voltando para a ilustração aqui, é como se Cristo, hoje, de fato está, com seus braços abertos. De um lado, contendo a ira de Deus. Do outro lado, a você. Então, Cristo está aqui, contendo a ira de Deus desse lado, e aqui, protegendo você com essa mão. E por meio do anúncio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho, chamando o homem ao arrependimento, você tem oportunidades. Quantas oportunidades você vai ter? Não sei. Deus é misericordioso, mas o quanto ele vai estender essa misericórdia, eu não sei. Nós não sabemos. Vai chegar um dia que a misericórdia vai cessar. Não é isso que Isaías diz? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então vai chegar um momento que as mãos do Senhor vão se abaixar. E aquele Jesus ensanguentado, nu, no madeiro, ele vai vir para executar o juízo. Então, o momento que as mãos descerem, a ira de Deus será descarregada sobre todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados. Mas é claro que uma mensagem como essa não é agradável a muitos ouvintes. Não é uma mensagem tão palatável, mas é o que de fato pode trazer salvação, porque é o anúncio do Evangelho. Hoje muitos estão preocupados em falar apenas sobre uma questão financeira, outros preocupados apenas em manter massageado o ego de muitas pessoas. Então, arrancou-se do púlpito a doutrina da ira de Deus, arrancou-se do púlpito a doutrina da eternidade.
Porque afinal de contas, meu irmão, é a eternidade, onde você irá passar. Seja para o tormento eterno ou para a vida eterna. E você precisa saber. Isso para nós deveria ser muito importante. Então, primeiro, em Cristo nós fomos salvos da ira de Deus. Segundo, nós somos salvos, em Cristo nós somos salvos do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. E isso precisa estar muito claro para mim e para você. Quando nós meditamos aqui na epístola de Paulo aos Romanos, ficou claro e muito categórico. Paulo foi cirúrgico ali em dizer que nós somos livres do pecado. Romanos capítulo 6, ele diz isso. Sabendo isto, ou seja, que vocês não são mais escravos do pecado. E aí nós chegamos em Romanos capítulo 7. Se você se lembra, lá em Romanos capítulo 7 há um brado, né? E aí muitos vão usar a fala, né, o que Paulo está citando ali, como uma desculpa esfarrapada para continuarem seus pecados. Porque se você se lembra, Paulo diz, né? Olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. E o mal que eu não quero, isso faço. Desventurado homem que sou. Quem poderá me livrar, né? E aí muitos pegam a fala do apóstolo Paulo para dizer o seguinte, está vendo? Se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, estava desse jeito, estava nessa situação, imagine eu. Ora, é impossível que Paulo estivesse falando de um cristão. Muitos comentaristas eles vão trilhar esse mesmo caminho. Porque, veja, é impossível. É impossível ser um ímpio, é impossível ser um cristão. Só há um meio termo aqui. E aí, provavelmente, eu e você, nós vamos nos identificar, se você se lembra da sua conversão. Por que não pode ser um ímpio? Porque um ímpio não quer fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Você já viu um ímpio tentando fazer a vontade de Deus? Então não pode ser um ímpio. Mas também não pode ser um cristão. Porque um cristão não é escravo do pecado. Será se Paulo havia esquecido o que ele disse em Romanos capítulo 6? Sabendo isto, olha, que vocês são livres do pecado. Ou seja, sabendo disto, ou tendo isso como uma premissa, agora vocês devem andar conforme de fato vocês são. Livres. Então não pode ser um cristão, porque um cristão é livre. Então só há um meio termo, que é aquela pessoa que ela, por meio do evangelho, por meio do anúncio da palavra de Deus, ela teve os seus olhos abertos e o coração quebrantado e ela enxergou a sua miséria. Ela enxergou a sua podridão. Porque veja, meu irmão, se você se lembra, quando o Senhor te resgatou, provavelmente você teve esse choque de realidade. De nós olharmos e enxergarmos pela graça de Deus que nós não podemos nos salvar. Que nós não temos obras para apresentar a Deus. Como disse Isaías, as nossas obras são como trapos de imundícia. E então, diante de um Deus santo, santo e santo como o nosso Deus, e eu, um pecador, pobre, pecador, miserável, como disse Isaías, né? Da planta dos pés ao alto da cabeça não há coisa sã em mim e em você. Então nós não podemos nos salvar. E quando nós vemos que o salário do pecado é a morte, e que nós vemos que há uma condenação eterna, e aí você vai dar um brado, como Paulo cita lá em Romanos capítulo 7, quem poderá me livrar, né? E aí então a boa notícia vem no Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo já diz, né? Portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Portanto agora já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós somos salvos do poder do pecado e ele continua a discorrer isso, né? Hoje nós vemos muitas pessoas, né? A pessoa está sofrendo e aí muitos querem atrelar isso a um espírito mal, né? Maligno, né? Ou até mesmo, não, isso aí você está aprisionado por conta dos seus familiares, por conta dos seus pais, por conta disso e daquilo. Então você precisa fazer uma quebra de maldição. Ora, então isso você não sabe, você fica amarrado. Mas que Deus é esse que nem poder para quebrar maldições ele tem? Paulo está dizendo, olha, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. A realidade é que muitos estão sofrendo. É porque eles plantaram, eles trilharam um caminho e eles simplesmente não ouviram a voz de Deus e decidiram andar por conta própria. Agora, se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, você tem que se lembrar quem é o seu Deus. Que os outros, os ídolos, não são nada neles mesmos. Todos eles deveriam prestar continência ao nosso Deus. Porque é uma coisa ilógica. Então, se você não sabe, seja lá quem, tinha pacto com não sei com quê, ou com quem, então, se você não sabe, agora você vai viver uma vida amarrada, que você não fez uma quebra de maldição. Que Deus é esse? Que nem poder tem? Paulo está dizendo, olha, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus.
ou ele tem poder para nos abençoar, nos livrar da condenação eterna, nos abençoar a minha e a sua vida, ou que Deus é esse? Que não tem poder? A não ser que você venha e o pastor tenha que fazer uma oração de quebra de maldição para você? Em Cristo, terceiro, nós somos salvos da morte. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55, ele vai dizer, né? Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, em Cristo nós somos salvos. Até mesmo da morte, não é? Foi isso que Jesus disse. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. A morte para um cristão não é o fim da linha. A morte para nós é simplesmente o passaporte para a verdadeira vida, para a qual nós fomos criados. Ou seja, uma eternidade conhecendo o nosso Deus, vivendo para Ele. Em Cristo, quarto, né, nós somos também salvos do diabo. Tiago, em sua epístola, lá no capítulo 4, verso 7 e verso 8, ele vai dizer: assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Ou seja, é claro que nós vamos travar uma batalha até o dia da nossa morte, meu irmão. Isso é fato. Há uma luta. Enquanto o nosso corpo não descer à sepultura, você vai travar essa batalha. E é por isso que você tem que se encher de Deus. Não tem como você se alimentar 45 minutos na semana. Você não faz uma refeição por semana. A não ser nem fazendo jejum intermitente, né? Nem nesse jejum você estaria fazendo. Mas aí muitos querem fazer apenas uma refeição. 45 minutos. E passam a semana inteira se enchendo de outras coisas. Não, nós precisamos voltar para a Escritura. Nós precisamos voltar a aprender a dobrar os nossos joelhos e buscarmos o nosso Deus. Ou seja, estarmos ali prostrados diante dele. Quinto, né, em Cristo nós somos salvos de nós mesmos. Sim, isso aqui é uma bênção. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. E ele disse o seguinte: e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou ler mais uma vez para você. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Ou seja, você não pode fazer o que dá na sua telha. Você não pode fazer o que dá na sua cabeça. Você tem um dono. Você tem um Deus. Você tem um Senhor. Ele morreu. Não foi para que você simplesmente... Cristo morreu para que você tenha uma casa na praia. Cristo morreu para que você enche o bolso de dinheiro. Cristo morreu para que você viva a sua vida do jeito que você bem quiser. Não. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então essa ideia de eu fazer apenas o que eu quero e o que eu gosto, você tem que saber isso. Você não está sendo servo de Deus. Você está servindo a si mesmo. Se eu faço apenas o que eu gosto, ora, eu estou servindo a mim mesmo. E veja, todos nós que estamos aqui fomos chamados e temos uma missão, que é levar o Evangelho. Não é opcional. Todos nós devemos ser pessoas que anunciam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos proclamar o Evangelho, pregar a Cristo, a esse mundo. Nós não fomos chamados apenas para ser... O que Jesus disse? A igreja é o quê? Os filhos de Deus são o quê? A luz da igreja? Não, a luz do mundo. É lá fora que eu e você temos que pregar o Evangelho e anunciar a palavra de Deus. Isso não é opcional. A minha vida também, eu não posso conduzi-la do jeito que eu bem entendo. Ou do jeito que eu quero. Eu tenho um dono, eu me submeto a ele. E não tem coisa mais preciosa do que isso. Ter um Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, mas que também é o nosso dono. Nós existimos para Ele, para a glória dEle. E é um privilégio grandioso, porque afinal de contas, quem é você? Quem sou eu? Nós somos pecadores, falhos. Mas louvado seja Deus que enviou o seu Filho, porque nós não poderíamos subir até Ele. Louvado seja Deus que enviou o seu Filho,
que pagou um alto preço na cruz do Calvário, que a ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele por conta dos meus pecados e dos seus pecados, porque Cristo não tinha pecado. Então os nossos pecados lhe foram imputados. Assim, da mesma maneira, nós não tínhamos justiça, e a justiça de Cristo nos foi imputada. Isso é um privilégio para mim e para você. Então Cristo é o verdadeiro braço forte de Deus que trouxe essa vitória final. Trouxe essa vitória final. Então o cântico novo do crente não é apenas um cântico de libertação passada, como o povo de Israel cantava após o êxodo. Não, mas é um cântico da cruz. É um cântico da ressurreição. Nós contemplamos a Deus. Então cada vez que nós cantamos, nós reafirmamos que nós pertencemos a Ele. Ou como a canção que nós cantamos, né, agora há pouco, tem tudo a ver com Ele, tudo é por meio dEle, para Ele, como Paulo vai dizer em Romanos, né? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então o foco não é a nossa vidinha. O foco não é o meu umbigo ou o seu umbigo. O foco é Cristo, é o Senhor. E o cântico novo, ele nasce quando nós contemplamos isso, a redenção, a salvação. Então há razões concretas para você cantar, para que eu também possa cantar. São as maravilhas do Senhor e as vitórias do Senhor. E em Cristo nós temos a plenitude da salvação. Por isso nós sempre temos um motivo para adorá-lo. Por mais difícil que esteja a sua vida, por maiores que sejam os problemas, eu e você, nós temos motivo de sobra para louvarmos a Deus. Segundo, louvamos ao Senhor com alegria, né? Louvemos ao Senhor com alegria e com intensidade, né? Verso 4 ao verso 6, ele vai dizer o seguinte, né? Vocês devem louvar o Senhor porque Ele é Rei. Celebrai com júbilo, ou seja, cantem com alegria, celebrem com alegria ao Senhor, todos os habitantes da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Louvai ao Senhor com a harpa e ao som do canto, com trombetas e ao som de cornetas. Exultai diante do Rei, o Senhor. Então o louvor não é apenas privado, mas é público. E não apenas isso, público, ele também deve ser contagiante. Como eu sempre digo, às vezes as pessoas dizem, o meu estilo é assim, eu sou assim, essa é a minha personalidade. Engraçado que isso só entra em ação na hora do culto a Deus. Porque quando vai fazer qualquer outra coisa, há uma intensidade. Há todo ser, a pessoa põe tudo ali para fora. Mas na hora que é para cantar ao Senhor, que é para orar a Deus, buscar a Deus, não, daí eu sou assim. Eu sei, nós somos diferentes uns dos outros. Deus nos fez assim. E isso vai acontecer naturalmente, né? Quanto mais nós contemplamos a Ele, quanto mais nós meditamos em Sua palavra, mais nós deveríamos adorá-lo. Porque, por exemplo, quando você está assistindo um futebol, quem gosta, né? Eu não sou fã de futebol, não entendo nada de futebol, mas eu sei que quando tem Copa do Mundo, se o Brasil faz um gol, se ele não levar 7, quando o Brasil faz um gol, ninguém precisa olhar para o outro e falar, olha, agora é a hora de gritar, agora é a hora de falar gol. Não. Naturalmente, não é? De maneira espontânea. O gol, sai lá um berro. Não estou pedindo para você berrar. Não, mas ou seja, alegria, entusiasmo. Afinal de contas, nós estamos cultuando ao nosso Deus, celebrando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou seja, celebrem com júbilo, cantai, exultai. Ele vai falar aí dos instrumentos, no culto, Mas a essência não está no instrumento em si. É de um coração contrito e quebrantado, rendido diante de Deus. Como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, não é? Toda a nossa vida, deve ser um culto a Deus. Olha, estejam diante dele, com um culto racional. Ou seja, vocês não devem apenas cantar com os lábios, porque muitos podem até mexer os lábios, mas o coração está distante, não foi isso que Cristo disse? Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 12, nos ensina que o culto é racional, mas ele diz, olha, se prostrem a vida de vocês. Então o nosso culto não pode se restringir apenas a esse prédio. Toda a minha vida e a sua vida deve ser um culto a Deus. Vivermos com essa perspectiva, eu existo para Ele, Então a nossa adoração deveria ser cheia de alegria e de fervor. Porque afinal de contas um alto preço foi pago para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Um alto preço foi pago para que eu e você pudéssemos ter sido reconciliados com Deus. Então nós precisamos avaliar
Como eu tenho me apresentado diante do meu Deus? Como eu já preguei aqui, culto significa isso, serviço. Serviço prestado a Deus. A palavra culto significa isso, um serviço. Como que nós temos nos apresentado a esse Deus? Precisamos avaliar. O louvor é a resposta a esse Deus vivo, né? E o salmista vai dizer, olha, alegria, vocês devem celebrar com alegria, porque Deus é rei. Ele é o rei. Ou seja, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no em alta voz, com alegres cânticos, ou seja, o chamado é universal. Não apenas em Israel, mas toda a terra deve se alegrar diante do rei, diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o reinado de Deus é o motivo do júbilo. O reinado de Deus é o motivo da alegria. O povo deveria se alegrar por conta disso. Ou seja, o reinado de Deus deveria encher o nosso coração de alegria e não de tristeza. Então a igreja ela deve ser conhecida como o povo mais feliz da terra, mais alegre da terra. Eu sei, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, não é? O autor de Eclesiastes vai dizer isso. Mas mesmo nos dias mais tenebrosos, a igreja deveria ser assim, alegre. Deveria ser o povo mais alegre da terra. Por quê? Claro, porque ele vive sobre o reinado de Cristo. Um cristão, ele é abençoado sempre. Lembre-se disso. Um cristão, ele é abençoado sempre. Tem dúvida? Leia a Escritura. Tem dúvida? Leia lá Paulo em Romanos capítulo 8. Depois de falar tanto sofrimento. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em meio a tantas dificuldades, o que ele disse? A nossa leve e momentânea tribulação. O cristão é vencedor sempre. Mas ele diz também, ele nos mostra aqui que nos leva a uma vida harmoniosa. Né? Devemos nos alegrar com uma vida harmoniosa para Deus. Né? Ele diz, olha, cantem louvores ao Senhor com harpa e com cânticos harmoniosos. Né? Quem entende de música, né? Eu não entendo muito, né? Quase nada. Mas quem entende de música sabe que a música é maravilhosa. A música ela reflete ordem, né? Beleza, harmonia. É claro que se alguém tocar alguma coisa fora ou cantar alguma coisa fora, você vai perceber. Alguns nem percebem. Mas aqui, mais uma vez, a música também vai refletir isso. Ordem, beleza e harmonia. Assim deve ser a vida do povo de Deus. Um cântico coerente, um cântico afinado com a vontade do Senhor. E você só vai conseguir andar afinado e alinhado com a vontade do Senhor se você a conhece. Seja-se a meditação na palavra do Senhor. Não é isso que nós vemos, ouvimos constantemente? Medita na lei do Senhor? Ou passe correndo pela lei do Senhor? Não medita de dia e de noite. Ou seja, invista tempo ali. Assim deve ser a vida do povo de Deus, coerente, alinhada com a vontade do Senhor. Então a nossa adoração não é só cântico nos lábios, mas é uma vida afinada com o caráter de Cristo. Paulo vai dizer isso em Romanos também, né? Que nós, culto após culto, nós estamos aqui para termos as nossas vidas transformada, lapidada pela palavra de Deus. O objetivo final é o quê? Conquistar ter dinheiro, posses nesse mundo? Não. O objetivo é nos parecermos com Cristo. E eu não sou contra você prosperar. Não sou contra nós prosperarmos. João vai dizer isso. Faço votos pela vossa prosperidade, assim como é próspera a vossa alma. Em outras palavras mais simples, João estava dizendo, olha, a alma de vocês já é próspera. Eu estou orando agora para que o bolso de vocês sejam prósperos. Então nós não temos nenhum problema com isso. Nenhum problema. Sem dúvida alguma. Mas o objetivo final é nós nos parecermos com Ele. E veja, cada palavra que é anunciada, que é pregada, isso deveria nos levar a nos dobrar diante do Senhor e examinarmos as nossas vidas. O quão distante eu estou daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu me alegro diante desse meu Deus? A minha vida está afinada, alinhada com a palavra do meu Deus? Ou, como ele vai dizer no verso 6, nós devemos entronizar o Senhor como rei. Ele diz, olha, com trombetas e ao som de cornetas, exultem e cantem diante do Senhor, o rei. Se você se lembra, trombetas, e cornetas eram usadas em cerimônias de coroação. Então o que o salmista está dizendo? Olha, o salmista está nos chamando aqui a reconhecer o Senhor como o verdadeiro rei. Ou seja, pregar, anunciar o Senhor.
E aí você precisa examinar. Você tem anunciado Deus como Senhor? Por exemplo, cada culto como esse é um anúncio. Cada culto que nós temos a oportunidade de vir, nós deveríamos também convidar outras pessoas para vir. Embora a maior parte dos nossos irmãos venham todo de manhã, né? Mas você deveria aproveitar a oportunidade, todos nós, de pregar, ou seja, anunciar a Cristo a esse mundo. Anunciar o Deus, o único Deus vivo e todo-poderoso que pode nos livrar, não apenas de um inferno nesta vida, mas de um inferno por toda a eternidade. Anunciar, aproveitar. Ou seja, porque o mundo tenta banir Deus do cenário. O mundo tenta a todo instante tirar Deus do trono. Cabe à igreja, ou cabe a nós, filhos de Deus, nós que somos a igreja do Senhor, proclamá-lo como soberano sobre tudo e sobre todos. Pregar a Cristo. Então, meu irmão, quando a igreja anuncia a Cristo, ela o entroniza diante desse mundo. Ou seja, ela está anunciando a Ele. Nós somos testemunhas de que Ele reina, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Salvador, que Ele também é o juiz. Que um dia Ele vai voltar para executar a justiça. Então Ele nos mostra aqui que o reinado de Deus deve gerar alegria em nós, como Ele diz no verso 4. Ele também mostra no verso 5 que o reinado de Deus exige essa vida harmoniosa, ou seja, coerente, alinhada com a palavra de Deus. E Ele também mostra que o reinado de Deus pede essa nossa proclamação, ou seja, temos que entronizá-lo, anunciá-lo como rei. E por último, aí para a gente encerrar, louvemos ao Senhor porque Ele virá julgar com justiça, do verso 7 ao verso 9. E ele diz, né? Ruja o mar e tudo que nele existe, o mundo e os que nele habitam. Batam palmas os rios, juntos regozijem-se os montes. Diante do Senhor, né? Pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ou seja, toda a criação é chamada a louvar os rios, os montes, os mares. Então, o louvor é cósmico, não é apenas humano. Vai além disso. E ele diz o porquê. Por que nós deveríamos louvá-lo? O motivo está aqui, enfático no texto. Deus virá julgar o mundo. Os ímpios podem dar de ombros agora. Eles dizem que não estão nem aí. Eu vi um vídeo esses dias, e aí de diversas classes ali de pessoas, e elas dizendo abertamente, eu prefiro ir para o inferno mesmo, porque o céu deve ser sem graça. E aí nós nos lembramos de Deus, que um dia, como diz João lá em Apocalipse, as pessoas vão gritar, cair sobre nós, ó montes. Ou seja, nós preferimos ser esmagados pelos montes do que estar diante deste Deus. Hoje eles podem zombar, hoje eles podem falar o que lhes dá na telha, mas um dia eles vão tremer. Como o salmista disse no Salmo 94, né? Deus o vingador. Essa é a grande verdade. Para o ímpio, isso é uma ameaça. Porque os homens acham que Deus é como o ser humano, né? Que se corrompe, que se vende, que é injusto. Não, ele é o reto juiz. Ele é o justo juiz. E ele vai executar a justiça. Então, para o ímpio, isso é uma ameaça. Para o justo, o salmista está nos chamando aqui a olhar o que? É uma esperança. É esperança, né? Então, o julgamento de Deus é justo e fiel. Diferente da justiça humana, corrompida, como nós temos visto em nosso país, e não apenas em nosso país, mas em todo o mundo, né? Grande parte desse mundo há muita injustiça. Em Cristo, o julgamento já foi antecipado. O cristão ele não precisa temer a condenação eterna. Não, Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Já fomos comprados, selados, não é? Mas o ímpio deveria estar atento, porque isso é uma ameaça. É uma ameaça, né? Então a igreja, ela canta com essa esperança escatológica, não apenas pelo que Deus fez, mas por aquilo que Ele ainda vai fazer. Por aquilo que Deus fará. E Ele diz que até a criação participa, né? Até a criação. Então o nosso louvor se junta ao coro da criação, né? Apontando para a obra de Cristo, para a renovação de todas as coisas em Cristo Jesus. Né? Os seus grandes feitos, a sua grande obra. Então que nós nos atentemos, que Deus nos dê essa graça para que nós de fato possamos enxergar. Que nós possamos louvar a Deus e cantarmos ao Senhor pela salvação já realizada.
que nós também possamos louvá-lo com alegria e com intensidade. E que também nós possamos louvar a Deus com esperança no justo juízo de Deus. Na obra de Cristo, nos feitos de Cristo, né? Que a igreja se torne um povo marcado pela adoração, mas pela adoração verdadeira. Alegre, centrada em Cristo e cheia de esperança em Cristo, né? Então os cristãos, eles devem cantar louvores. Nós fomos chamados a isso. A cantar ao Salvador, aclamar o Rei e exaltar o Juiz. Esse é o nosso Deus. Cantamos a Deus porque Ele é digno. Cantamos sobre Deus porque nós precisamos ser lembrados e edificados. Lembrar quem de fato é o nosso Deus. Então o nosso culto deve ser sempre um cântico consciente, alegre e cheio de fé e de esperança em nosso Senhor. O conteúdo do nosso louvor é o Senhor e as suas obras. Somente Ele. Então a adoração, ela brota naturalmente desse coração que está ali prostrado diante de Deus. Precisa ser alimentado constantemente pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Né? Porque aqui o salmista está descrevendo quem Deus é e o que Ele faz. Então quando nós estamos diante disso, isso deveria alegrar o meu e o seu coração. Né? E a vinda do Senhor é a esperança do cristão. Nós temos a certeza, um dia Ele vai voltar. E toda maldade será punida. Ou seja, o injusto será punido e o justo será recompensado. Não é essa a promessa bíblica? Que um dia é isso que há de acontecer? Então o cristão, ele se alegra. O cristão, ele se alegra. Então, para nós encerrarmos, que eu e você possamos analisar. Afinal de contas, Jesus é o seu Salvador? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Jesus é o seu Salvador? Jesus, ele é o seu Rei? Jesus é o seu juiz justo? Essas são as perguntas iniciais que nós devemos fazer. Você deve examinar. Pergunta é, você já se prostrou diante desse Deus? Você já se rendeu a Ele? Porque você não sabe quando a cortina da vida vai se fechar. E como Cristo categoricamente já afirmou isso. Desceu à sepultura condenado. Né? Você se lembra? Foi isso que ele estava dizendo ali. Desceu à sepultura condenado, está condenado. Desceu à sepultura justificado, está justificado. Que eu e você nós possamos meditar nisso. E que ao longo da semana nós também examinemos o nosso coração. Eu tenho cantado ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E isso brota do meu coração porque eu conheço. Porque eu conheço, como diz o salmista, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então que eu e você possamos cantar ao Senhor com alegria, que nós possamos alimentar a nossa adoração com a palavra de Deus, ou seja, estarmos centrados na palavra de Deus, que possamos ter essa viva esperança, né, em Cristo Jesus, e que nós todos os dias possamos estar ali prostrados diante do nosso Deus. Amém?